Olá, alunos e alunas de filosofia. Vamos prosseguir, então, discutindo e pensando em alguns aspectos relativos ao conhecimento. A teoria do conhecimento, de forma mais específica, é nosso campo de investigação nesse momento. Havíamos dito que na teoria do conhecimento, 3 perguntas são essenciais. O que é o conhecimento? É possível o conhecimento? Definindo conhecimento, não necessariamente chegaríamos à possibilidade de existência do conhecimento. E qual o fundamento do conhecimento? Se ele existe, se ele é possível, em qual fundamento ele deve repousar? Vimos então, ao definir o que é o conhecimento, que ele é uma leitura do significado da realidade. As coisas têm significado. A capacidade de dar significado, de explicar devidamente uma coisa, é um processo complexo, que requer algumas observações. Requer, por exemplo, a existência de um sujeito cognitivo com competência de leitura dessa realidade. Digamos assim, o médico em relação à medicina, digamos, o teólogo em relação à teologia. Todas as áreas da realidade humana produziu ou propiciou a existência de pessoas com competência, através do estudo, para a investigação daquela área, daquela realidade, daquele campo específico, daquilo que o mundo é e daquilo que o mundo representa. Dar significado às coisas é uma tarefa do conhecimento. Pensemos, portanto, na teologia sistemática, que divide a Bíblia em universos temáticos, e cada um desses universos temáticos procura compreender melhor o sentido da revelação bíblica, a angelologia, a antropologia, a cristologia, por aí vai. Com a filosofia também é assim. A questão da beleza examinada pela estética, a questão da consistência do raciocínio examinado pela lógica, a questão da teoria do conhecimento, a epistemologia, episteme, conhecimento, e o logos aí, então, um discurso racional sobre a plausibilidade, a realidade, a viabilidade do conhecimento. Então, todas as áreas de conhecimento são áreas específicas de ação dentro da dinâmica da realidade humana para melhor compreender essa realidade, melhor defini-la e melhor processar o exercício da sua comunicação. É possível o conhecimento? Essa é uma pergunta importante. E a história humana, eu gostaria de dizer, responde que sim. Nós temos hoje variadas ciências que não são perfeitas, nem são completas, nem são definitivas. Elas estão em processos de reelaboração, elas estão em processos de construção ainda, e assim será sempre. Mas nós temos uma série de ciências que adequadamente apontam para alguns sentidos lógicos de entendimento da realidade. A realidade está aí colocada e as ciências foram produzidas, estão sendo construídas, estão sendo reavaliadas, ressignificadas, para que possam melhor dar conta disso que a realidade é. Pensemos, por exemplo, no processo mesmo de surgimento da linguagem. Para pensar uma coisa assim mais ampla, houve um momento, então, que a comunicação humana de uma certa compreensão da vida se pôde fazer através da escrita, e essa escrita, a linguagem escrita, essa escrita viabilizou o registro de observações e também que esse registro pudesse passar de geração em geração, trazendo então para cada geração nova um legado das gerações antigas que observaram o mundo e escreveram algumas explicações oriundas dessas observações. Isso é muito importante. Pensemos numa ciência específica como a questão da medicina, que se tem ainda há pouco, e é notável o seu progresso em capacidade de entendimento daquilo que o corpo humano é, e que respostas mais adequadas e devidas devem ser dadas aos dilemas e às problemáticas apresentadas pelo corpo humano com as suas múltiplas enfermidades. É claro que todas as ciências têm seus limites, todas as ciências têm os seus equívocos, mas podemos ter uma visão razoavelmente positiva de um progresso científico no mundo, no sentido de melhor compreensão dos dados da vida. Então, o conhecimento ele é possível. A própria questão de se colocar uma interrogação sobre a possibilidade do conhecimento já gera uma observação acerca desse conhecimento que existe para questionar o conhecimento ou os conhecimentos. Então, toda vez que o ser humano fala alguma coisa sobre a realidade ou alguma coisa sobre uma definição da realidade, está aí o conhecimento presente, mostrando a sua competência, sua eficácia, mostrando a sua possibilidade de efetivar uma transposição para o campo da reflexão, para o campo da razão, daquilo que a realidade é em si mesmo. A terceira pergunta: qual o fundamento do conhecimento?
Do ponto de vista da filosofia, o fundamento do conhecimento é o exercício racional, é a razão autônoma, é a razão crítica, é essa razão, essa inteligência, essa capacidade lógica que o ser humano tem de observar o mundo ao seu redor e construindo observações acerca desse mundo e acerca dessa realidade. O ser humano criou a matemática, criou a química, criou a teologia, criou as teorias políticas, criou as observações sobre o funcionamento da economia, o modo de produção que a humanidade se insere para gerar riquezas e a tentativa de melhor equacionar a distribuição dessas riquezas. Então, são muitas as questões que são presentes na vida humana, são muitos os livros, muitas as abordagens, muitos os teóricos que mostram a multiplicidade, essa capacidade do ser humano de pensar e de colocar o seu pensamento em ação na compreensão da vida, na compreensão do mundo. E esse é um exercício basicamente feito pela razão. A razão é o instrumento através do qual o ser humano criou a linguagem, é o instrumento através do qual o ser humano criou os saberes e é o instrumento através do qual há uma sustentação para esses saberes na sua tarefa de abordar o mundo e compreender a vida e compreender o fluxo civilizatório que o ser humano se insere ao longo das eras. Quais então são as questões postas por uma teoria do conhecimento? Uma teoria do conhecimento coloca algumas questões e nós podemos pensar algumas delas e eu gostaria de compartilhar nesse momento com vocês. Primeiro, a questão das fontes. O conhecimento pede fontes. A fonte é o ponto de partida, é a base. Quando você faz um trabalho, por exemplo, de pesquisa acerca de uma determinada questão, é necessário que você declare quais são as fontes de pesquisa a partir do qual você fez a sua pesquisa e chegou às suas conclusões. Você está escrevendo um trabalho crítico para ser entregue a uma instituição de ensino, então você vai citar as fontes a partir do qual você pode chegar às conclusões que chegou e fazer o exercício intelectual que você fez. Essas fontes, no sentido mais amplo, nós podemos pensar também na questão da percepção. O ser humano tem percepção através dos sentidos, ele observa, ele ouve sons, o ser humano tem o tato, o ser humano então tem algumas dinâmicas inseridas mesmo nos sentidos daquilo que define o humano para chegar a algumas conclusões através desse exercício de percepção da realidade. E podemos falar também de fonte no sentido de uma memória que se constitui acerca de uma realidade, pode ser expressa essa memória, pode ser revelada, explicitada, para dar conta de uma vivência histórica, assim melhor compreendermos aquele tempo que passou, mas alguém pôde reter na memória. Os documentos, na análise histórica dos principais fatos que formam o mundo político, econômico, social e cultural de um povo, de uma comunidade, de uma civilização. Isso também pode propiciar um cenário de melhor compreensão na leitura devida desses documentos daquilo que aquela realidade representou politicamente, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico. Então, fontes são elementos necessários e essenciais na questão do estabelecimento do conhecimento. A questão do processo, a construção de afirmar alguma coisa acerca da realidade. Então, afirmamos intelectualmente alguns preceitos definidores da realidade, e esse processo é um processo de construção, é um processo de elaboração. Então, o processo em si é importante para o conhecimento. Ele deve ser feito de forma adequada. O sujeito cognitivo, esse que tem a aptidão intelectual para abordar o tema, também é uma figura decisiva e central, e é um elemento muito importante para a construção e sistematização de uma teoria do conhecimento. E o aspecto a ser conhecido, todo conhecimento é parcial. Então, precisamos entender que nenhum conhecimento é definitivo, ele estará sempre sujeito a algumas avaliações do resultado que ele trouxe. Então, o processo de fontes, a dinâmica das fontes, o processo em si de construção do conhecimento, o sujeito cognitivo que estabelece os critérios analíticos e conclusões acerca de uma realidade, e o aspecto a ser conhecido, que foi devidamente delineado e que foi restringido na sua dinâmica de possibilidade, tudo isso tem a ver com as questões que são necessárias para uma correta e adequada teoria do conhecimento.